Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem legal, o jiu-jitsu brasileiro para crianças. Sabe como essa prática pode ser mais do que só aprender a lutar? Pois é. Vamos falar de como o tatame vira quase um laboratório para o corpo dos pequenos. Exatamente. E a nossa inspiração principal vem de um artigo muito bom, Jiu-Jitsu, o Laboratório do Corpo Infantil. Quem escreveu foi o L. de Souza Guimarães Júnior. Ah, o professor L. Ele é uma referência nisso, né? Sim, e o legal é que ele não é só instrutor de jiu-jitsu. Ele é pedagogo, licenciado em educação física, uma combinação, olha, perfeita para falar disso. Com certeza. Isso dá uma profundidade diferente para a análise dele. Totalmente. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar essa visão dele, sabe? De que o tatame é esse laboratório do corpo para a criançada. Faz todo sentido, pensando naquela energia que criança tem, né? Parece infinita. Nossa, nem fala. E o material dele sugere que o jiu-jitsu, quando bem direcionado, claro, com essa visão pedagógica, Pode ser um jeito incrível de canalizar essa energia toda, de forma produtiva, educativa. isso. Então, bora ver como essa ideia se desenrola no texto dele. Vamos lá. Então, o ponto de partida do professor Eli Guimarães Júnior é esse. Jiu-jitsu na infância vai além da técnica. Ele usa essa imagem forte, né? O tatame como laboratório do corpo. É uma metáfora ótima, na verdade. O que será que ele quer dizer com isso, assim, na prática do dia a dia da aula? Olha, quando a gente pensa nas atividades que ele provavelmente descreve ou que são comuns no jiu-jitsu infantil, faz todo sentido. Não é só aprender golpe. Certo. Tem os rolamentos, né? Para frente, para trás, de lado, aquelas quedas controladas que são fundamentais para a criança aprender a cair sem se machucar, Ah, sim, a segurança primeiro. sempre. E os deslocamentos no chão, tipo fuga de quadril, rastejar de um jeito específico. E os exercícios em dupla, claro. E o que torna isso um laboratório? É que cada coisinha dessa exige que a criança experimente, com o próprio corpo. Ela tem que organizar os movimentos, achar o ritmo certo, usar a força na medida. Entendi. Não é só repetir o que o professor faz. Não mesmo. É uma exploração guiada, sabe? Das capacidades físicas dela. É como se cada criança fizesse pequenos testes para entender como o meu corpo funciona, como ele reage, como eu me movo nesse espaço. Num ambiente seguro, controlado. Exato. E aí entra a formação pedagógica do Eli, nessa preocupação com o método, com a segurança, com o aprendizado real. Entendi. É uma descoberta ativa, então. E essa experimentação, segundo o Guimarães Júnior, traz ganhos físicos bem claros. Ele destaca 3 pilares, certo? Isso. 3 frentes principais de desenvolvimento. A primeira seria a força. Como é que o jiu-jitsu infantil ajuda nisso? Bom, a força é um ponto-chave. O artigo ou a ideia geral que ele apresenta aponta para a melhora da resistência muscular e também, muito importante, da estabilidade das articulações. Estabilidade das articulações, explica um pouco mais. Pensa só, no jiu-jitsu a criança está sempre sustentando o próprio peso, né? Em posições de 4 apoios, fazendo ponte. Verdade. Precisa lidar com o peso do colega quando está imobilizando ou sendo imobilizada. Aprende a resistir a puxões, empurrões, mas com técnica, não na força bruta. Ah, entendi. É uma força inteligente. Exato. E muitas posições no chão, tipo manter a montada, controlar na guarda, exigem o que a gente chama de força isométrica. Que é? É quando você contrai o músculo sem necessariamente mexer a junta, fica ali segurando a posição. E isso é ótimo, porque fortalece não só os músculos grandes, mas também aqueles pequenininhos, os estabilizadores. Aqueles que protegem as articulações. Precisamente, para a criança que está crescendo, ter articulação estável é, nossa, um benefício enorme. Prevenir lesão, cria uma base forte para qualquer outro esporte ou atividade física. Faz todo sentido. É uma força funcional que tem propósito dentro do movimento. Perfeito, é isso. Ok. O segundo pilar que ele menciona é a agilidade. Como que o texto descreve o desenvolvimento disso? A agilidade, no contexto que ele provavelmente aborda, tem a ver com a velocidade de reação e a capacidade de mudar de direção rápido. Que no jiu-jitsu deve ser
Constante, imagino. Agindo com um parceiro que também se mexe, que tenta aplicar técnicas, Ela tem que responder, né? tem que reagir. Se o colega tenta passar a guarda, tem que responder rápido, repor a guarda. Se aparece uma chance de avançar para uma posição melhor, tem que aproveitar na hora. E isso exige o quê do corpo? Mudar o peso de um lado para o outro, girar o quadril, esticar, encolher as pernas. Tudo coordenado e muitas vezes rápido e explosivo. É um treino pro cérebro também, então. Com certeza, é um treino constante para o sistema nervoso central. Ele aprende a processar informação visual, tátil e mandar comando rápido para os músculos. Essa habilidade de mudar de direção, de intenção, é a agilidade na essência sendo trabalhada ali no tatame. Nossa, essa dinâmica deixa muito claro como a agilidade é testada o tempo todo. E o terceiro pilar, que me parece fazer uma ponte legal entre o físico e o mental, consciência corporal. Fundamental. O que o material diz sobre como o jiu-jitsu desenvolve isso? A consciência corporal, como o texto deve definir, é essa noção de equilíbrio, a percepção da própria postura e entender como o corpo ocupa o espaço. E no jiu-jitsu isso é trabalhado intensamente. Como assim? A criança está o tempo todo aprendendo onde estão os braços, as pernas, em relação ao tronco, ao chão, ao colega, mesmo sem olhar. Tipo um sexto sentido corporal? Quase isso. Perguntas como: onde está meu centro de gravidade agora? Como eu mantenho minha base firme para não ser desequilibrado ou para não ser raspado, sabe? Raspada é quando o colega te vira, né? Usando uma técnica de baixo. Isso. Ou qual a postura mais eficiente para eu aplicar essa técnica ou me defender? Essas perguntas são respondidas pelo corpo, na prática. Aprender fazendo, literalmente. Exato. Manter a base sólida, controlar o centro de gravidade mesmo em posições estranhas, invertidas ou sob pressão, entender como um ajustezinho na postura muda tudo no equilíbrio. Uau! Tudo isso constrói uma propriocepção, que é essa percepção do próprio corpo muito refinada. É como se a criança desenvolvesse um mapa interno do corpo dela e de como ele interage com o mundo. Adorei essa ideia do mapa interno. Fica muito claro como esses três pontos, força funcional, agilidade reativa e consciência corporal, são trabalhados juntos, de forma integrada. É um pacote completo, né? Mas a análise do Hélio Guimarães Júnior não para aí, no físico. Ele vai além, conectando com cognição, com disciplina. É aí que a visão pedagógica dele brilha ainda mais, né? Precisamente. Essa conexão é um ponto fortíssimo na perspectiva que ele traz. O professor Hélio observa que essa necessidade constante de tomar decisões em tempo real, ali no tatame... É um motor para o desenvolvimento cognitivo. Exatamente. Um motor poderoso. A criança está sempre avaliando. Ataco agora, qual técnica, defendo, como, preciso mudar de posição. Essa sequência, análise, decisão, ação... Repetida 1000 vezes no treino. Milhares de vezes. Isso impacta direto a coordenação motora. Tanto a grossa, os movimentos grandes, rolar, levantar... Quanto a fina, imagina. Sim, pensa nos ajustes finos da pegada no kimono, o movimento preciso dos dedos do punho, ou os ajustes do quadril para escapar de uma posição apertada. Isso exige um controle neuromuscular bem sofisticado. Que vai sendo refinado com o tempo, com a prática. Exatamente. E como que essa tomada de decisão constante e esse refinamento motor se ligam com disciplina e atenção, que são coisas tão importantes para a escola, para a vida? Qual a conexão que o texto faz? A lógica que o autor apresenta é interessante, tem várias camadas. Primeiro, o jiu-jitsu em si exige foco. Não tem como praticar pensando na morte da bezerra, sabe? Verdade. A criança precisa prestar atenção no colega, nas instruções do professor, na própria postura, na respiração. A atividade puxa para a presença. Então a capacidade de concentração é treinada ali naturalmente. Ok, faz sentido. E a disciplina? Segundo ponto, a estrutura da aula. Como a gente imagina que o L, com a formação dele, conduz. Geralmente tem regras claras, né? Respeitar o mestre, os colegas, esperar a vez, cumprimentar no início e no fim, cuidar do kimono. A etiqueta do tatame. Isso, só isso já reforça hábitos de disciplina. Mas tem o terceiro ponto, que talvez seja o mais legal da conexão que ele faz. Que é?
Essa constante tomada de decisão sob pressão física e a necessidade de controlar as próprias ações, não usar força demais, aplicar a técnica do jeito certo, ensinam autocontrole, regulação emocional. Aprender a lidar com a frustração, talvez. Sim, lidar com a frustração de não conseguir uma técnica, de ser finalizado, aprender a persistir, a respeitar o limite do outro, é um aprendizado socioemocional gigante. E o argumento dele é que isso não fica só no tatame. Exato. Ele argumenta, baseado na experiência dele, que esses hábitos, atenção focada, disciplina da estrutura, autocontrole transbordam. Ele observa reflexos positivos na sala de aula. Como o que, por exemplo? Crianças mais atentas, que conseguem seguir instruções melhor. E na convivência social também. Mais respeito pelas regras, pelos outros. Talvez uma capacidade melhor de lidar com impulsos. Nossa, essa ideia da transferência de habilidades é muito poderosa. Mostra o jiu-jitsu não como algo isolado, né? Mas como parte de um processo educativo maior. Exatamente. E é por isso que o Hélio Guimarães Júnior, com essa dupla formação dele, bate tanto na tecla da união entre esporte e educação. Ele vê o jiu-jitsu como uma ferramenta pedagógica. Isso. Ele descreve o jiu-jitsu, quando ensinado com essa visão, como uma via pedagógica segura e progressiva. Segura e progressiva. O que isso quer dizer? Segura porque a metodologia tem que priorizar a integridade da criança, física e emocional, com técnicas adaptadas, ambiente de respeito. E progressiva porque acompanha o desenvolvimento infantil. Vai introduzindo a complexidade aos poucos. Isso. Tanto na técnica quanto na exigência cognitiva comportamental. Essa descrição mostra que, para ele, a arte marcial não é só luta. É uma ferramenta pedagógica potente para formar indivíduos mais completos. Alinha o físico com valores, com habilidades socioemocionais. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal que sai desse trecho, o quadro geral qual seria? Parece que o jiu-jitsu, nessa ótica do professor Eli, é um caminho para um desenvolvimento bem mais amplo do que a gente imagina de cara. Sem dúvida nenhuma. O quadro que se forma é o de um desenvolvimento integral. Holístico, sabe? O jiu-jitsu, como ele apresenta, vai além de ser só uma atividade física ou um esporte. Ele vira o quê, então? Vira um ambiente de aprendizado super rico, complexo, onde a criança desenvolve o corpo, claro, fica mais forte, mais ágil, com mais domínio dos movimentos. Os pilares que a gente falou. Isso, mas também desenvolve a mente, melhora a análise rápida, a tomada de decisão, o foco, a atenção, a coordenação fina. E, tão importante quanto, desenvolve o lado comportamental, socioemocional. Disciplina, respeito. Perseverança, autocontrole. O resultado final que o texto descreve é isso: crianças mais fortes, mais ágeis e mais conscientes de si mesmas. Essa frase final, mais conscientes de si mesmas, é forte. Sugere mais que só consciência corporal, né? Talvez autoconfiança, percepção das próprias capacidades. É uma ótima leitura, com certeza. E se a gente conecta isso ao quadro geral da formação da criança, a perspectiva pedagógica que o Hélio Guimarães Júnior traz é o grande diferencial. Ele olha para o tatame e vê mais que um lugar de treino. Ele vê um microcosmo, um lugar onde a criança pode aprender sobre si mesma, sobre como interagir com o mundo, de forma segura, estruturada. O jiu-jitsu, nessa visão dele, não é só ensinar a defender ou competir. É usar a dinâmica da luta para construir outras coisas. Exatamente. Usar os desafios físicos, as interações sociais, como ferramentas para construir resiliência, inteligência corporal, inteligência social, um senso de autoeficácia. O tatame, nesse contexto, se confirma mesmo como esse laboratório. Um laboratório onde a criança se descobre, testa limites com segurança e cresce de forma completa. Perfeito. Bom, fazendo uma recapitulação rápida dos pontos-chave que a gente tirou dessa análise do material do Hélio Guimarães Júnior. A gente partiu da metáfora do jiu-jitsu como laboratório do corpo, né? Um lugar de explorar e aprender pelo movimento. Isso. Detalhamos como isso fortalece os pilares físicos, força funcional, agilidade reativa e a consciência corporal bem apurada. Sim, os 3 pilares. E, o ponto crucial, exploramos a conexão profunda que o autor faz entre as demandas cognitivas da luta,
tomar decisão o tempo todo, e o desenvolvimento da coordenação, da disciplina, da atenção. Argumentando que esses ganhos vazam para fora do tatame, né? Trazendo benefícios para outras áreas da vida da criança. Exato. E sabe, isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante, que vai um pouquinho além do texto, mas é inspirada nele. Qual seria? Pensando nessa base sólida que o Hélio Guimarães Júnior descreve, essa consciência corporal afiada, a capacidade de decidir rápido sob pressão, a disciplina, o foco que são cultivados ali no tatame. Certo. Como será que essas competências que foram forjadas na infância, nesse ambiente tão específico, podem se manifestar e ajudar essa pessoa ao longo da vida? Interessante. Eu penso não só em resolver problema na escola ou no trabalho, mas talvez na forma como essa pessoa vai lidar com o estresse, como vai negociar conflitos, ou até como vai manter hábitos saudáveis, disciplina à vida adulta. Será que tatame prepara para desafios bem maiores, então? É uma pergunta que fica, né? Será que esse laboratório do corpo é também um laboratório para a vida? Excelente questão para a gente fechar nossa conversa hoje. Fica muito claro que, pela perspectiva que a gente analisou, o jiu-jitsu infantil, especialmente com essa sensibilidade pedagógica do professor Eli Guimarães Júnior, pode ser uma ferramenta incrivelmente rica para o desenvolvimento humano integral.